was a moving worship, a moving E ele se instrument. movia com adoração. Ele era uma adoração ambulante, instrumento ambulante. Então o orgulho o consumiu. Você está ciente de que o orgulho é a maior causa de queda nesta geração também? And then we saw in Ezekiel Então nós also the vimos em narrative Ezequiel describing him. também a narrativa descrevendo. In Isaiah 14, Em Ezekiel Isaías 28, 14, we saw Ezequiel him saying 28, that he wants to nós exalt vimos himself Lúcifer like the dizendo Most que ele High, queria meaning he exaltar-se wants to acima do replace God, Altíssimo. that he may Em be outras worshipped. palavras, ele queria substituir Deus para ser adorado. Akisema ya kwamba anataka kujiinua kabisa, kujikweza, kupata nafasi ya yeye aliye juu sana, Mungu Baba, kumaanisha kwamba alitaka kuabudiwa. He wants to replace Ele God. queria substituir, ele quer substituir And Deus, then that he would exalt himself to Mount para que Zephon. então ele possa se exaltar acima do monte da adoração. Are you aware that in the great tribulation, Você that will está happen ciente here? That de will be que na fulfilled on grande the earth. tribulação That isto all the vai nations will se worship cumprir na terra, que todas as nações vão adorá-lo? Esta é a razão pela qual estes dois profetas estão aqui. The reason these two prophets are here to counter him and do battle Essa é a against him. razão pela qual estes dois profetas estão aqui, para fazer batalha e então destroná-lo. Não importa o que tem que acontecer. The power that can explode the neutron stars O that you see poder on que your screen with pode all the sound. destruir as estrelas de nêutrons com aquele tremendo estrondo. Esta é uma amostra do poder que você vê na sua tela. A explosão das estrelas de nêutrons, que o Senhor me levou lá em cima para empurrar estas estrelas de nêutrons. Este é o tanto de poder que nós vamos lutar contra o diabo na tribulação e grande tribulação. Veja agora na sua tela. Je, mwajua ya kwamba hizo nguvu kabisa ni kwa ajili ya kupigana vita na shetani? Elias, o mais terrível profeta do Senhor, sacode todo o universo. Esta profecia foi dada mais de 13 anos antes. E então cumpriu-se em 2017, quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor, sacode o universo inteiro. As duas estrelas de nêutrons foram se aproximando uma das outras até que elas colidiram. E esta explosão massiva gerou ondas. Veja o som. Haverá uma tremenda histórica colisão aqui em cima no céu. Um dos eventos mais violentos em todo o cosmos. Um dos eventos mais violentos. A colisão de duas estrelas de nêutrons. Uma colisão violenta e cósmica. Este é o poder que vai estar atuando na tribulação e na grande tribulação para contra-atacar, atacar o diabo. Então vocês precisam estar muito cientes daquilo que está diante de nós aqui. O que é que o coronavírus está dizendo para a Terra a respeito dos eventos da linha do tempo profético de Deus. Mas o mais importante hoje, eu quero olhar como que este conflito entre o Senhor Deus e Satanás está impactando a igreja hoje.
como que esta batalha, a batalha mais mortal na história da criação, está afetando você, o crente cristão hoje. Vita kuu kabisa la hatari kabisa katika historia yote ya uumbaji inaathiri wewe Mkristo leo hii. Como que aquela batalha entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça, vai afetar toda a terra e vai determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então esta noite é uma noite muito ocupada. É por isso que eu quero começar imediatamente com a escritura com a qual eu terminei. O livro de Efésios, capítulo 6. Abram comigo lá, foi a última escritura que nós lemos da última vez. Efésios 6, do 10 ao 18. Ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os dominadores, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E depois que vocês tiverem feito tudo e ficarem firmes, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês possam apagar as setas inflamadas do maligno. Ele diz, tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Então, fiquem alertas e tenham isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esta é a descrição da salvação cristã que vocês possuem. Então ele está essencialmente descrevendo uma batalha, uma guerra, uma séria batalha. O que é que o Senhor está dizendo, então? Ele disse que quando a guerra rompeu no céu e o diabo foi lançado fora e lançado para fora do céu, porque ele tinha praticado apostasia lá, quando ele atingiu a terra com um Big Bang, ele foi diretamente para o jardim do Éden e viu quando o homem foi criado. Então, agora, aquela guerra focou-se no homem. Quem iria assumir o controle do homem? Deus vai ganhar o homem para o seu lado e vai levá-lo para o reino de Deus? Ou é o diabo que vai conquistar o homem para o seu lado e vai levar
o homem para o lago de fogo, o fogo do inferno. So the trophy in that war, the trophy each is fighting for is Então o mankind. Who troféu is going to pelo win qual man? os dois Who is going to estão win you that is batalhando still é o homem. Quem vai conquistar o homem? Katika hilo vita ni mwanadamu. Je, ni nani ambaye anaenda kumchukua huyo mwanadamu ambaye ni wewe unaisikiliza? Who is going to win Quem vai mankind? ganhar a Ni nani humanidade? ambaye anaenda kushinda na kumpata And it's a mwanadamu? raging battle. It's a non-stop É battle. uma batalha feroz, é uma batalha ininterrupta, uma batalha do bem contra o mal. Dhidi ya maovu. And I say E eu estou dizendo that battle que between esta God and palavra, Satan esta batalha entre Deus e Satanás is what determines everything you see on social media. é o que every determina second, tudo every que você vê na microsecond, mídia every minute of every social day. a cada segundo, a cada microsegundo, tudo que você vê a cada dia. Kila lisaa, kila sekunde, kila nusu sekunde, kila siku. He's saying that Ele está dizendo que esta batalha that deadliest battle é a ever, batalha mais mortal de todas. that hotly contested, the hottest battle É in a the history of batalha creation, mais ferrenha, mais quente em toda a história da criação. is what determines what you watch on your É o news que every vai second, every minute determinar o throughout. que você assiste nas suas notícias a cada minuto, o tempo inteiro. But even most Mas o importantly mais for tonight, importante desta noite, that battle affects the esta Christian. batalha afeta os cristãos. That battle affects the Esta church. batalha afeta a igreja. That battle accounts for the condition of the church you see Esta today. batalha é a causa da condição da igreja que você vê hoje. So let us begin this journey Então tonight vamos começar esta batalha desta noite to look at the impact of that battle on your life as a Christian. para ver Now you o can impacto navigate around desta it to enter batalha glory. na vida dos cristãos, para que agora você pode conduzir a sua vida para entrar no reino da glória. Na jinsi ambavyo unaweza kuepukana nalo ili upate kuingia kwenye ufalme wa utukufu. Turn with me right away, blessed Abram people, comigo imediatamente, povo abençoado, into our lead scripture tonight, the book of Revelation, chapter 12, verse na 11. nossa escritura guia desta noite, o livro do Apocalipse 12, versículo 11. Aleluia! Turn with me right Abram there, comigo Revelation lá, 12, 11. Apocalipse 12, 11. Pale pale kwenye kitabu cha Ufunuo 12:11. And I'll pull out some very important principal aspects of tonight's message. Então from eu this. vou puxar aqui para fora os personagens mais importantes. Kwa ajili ya ujumbe wa usiku wa leo. The words of my tongue are still very hot in As Nigeria. palavras da minha língua ainda estão muito quentes na Nigéria. The raging judgment of God that I spoke against Nigeria. As palavras arrasadoras de Deus que eu falei com a minha língua na The Nigéria. oracle against the nation of O Nigeria. oráculo contra a nação da Nigéria It is still raging ainda está assolando com hot. Meaning força, the Lord is saying you have to significando listen to que o them and Senhor repent. está You dizendo will have to repent. que You você have to tem listen que to them, ouvi-los, obey them, obedecê-los e se arrepender. Ouvir estes dois profetas de Yahweh. Ni sharti mpate kuwasikiliza hawa manabii wakuu wawili wa Yahweh na kutii na kutubu. You can see that the Lord Você seems pode not to ver que o care. Senhor parece que ele não se importa. It looks like he's continuing on with his agenda Ele with his two continua prophets. com a sua agenda com seus dois profetas. And fulfilling every word of their E ele tongue. está cumprindo cada palavra das suas To línguas, establish it to you without a speck of para a doubt. deixar para vocês sem nenhuma sombra de dúvida, incontrovertidamente, inconfundivelmente, inegavelmente, That these are the words of que Yahweh estas são himself. as palavras do próprio Senhor Yahweh. Revelation 12:11 Apocalipse 12, 11, ele diz. And then you see now that battle. Então vocês You see veem now agora that battle esta being brought batalha out. sendo trazido à tona aqui. They triumphed over him, meaning there was a battle. They Eles fought. venceram sobre ele, significando que houve uma batalha. Eles guerrearam, eles batalharam. By the blood of Eles the o Lamb venceram pelo sangue do Cordeiro and by the word of their testimony. I almost said this word. Let me just calm down and read it from here. Say, they triumphed over him Eles o venceram
by the blood pelo of the Lamb sangue Kwa do damu ya Cordeiro mwanakondoo and by the word of their e testimony. pela palavra do seu testemunho, They did not love their lives so much eles não amaram a sua própria vida so as to shrink a from death. ponto de fugir da morte. That is where I want us to operate from É tonight. daqui It's que eu going to be quero quite- começar a going to be quite operar extensive nesta here. noite. Vai ser muito extenso aqui nesta noite. usiku wa leo na inaenda kuwa ndefu kabisa usiku wa leo. And tonight I want to handle how E nesta do you noite eu triumph quero over lidar the devil in this como que battle. você triunfa sobre o diabo nesta batalha. Vipi unamshinda shetani katika vita hili? Already sets out for us Ele a agora paradigm, the blueprint já of God determinou para on how nós to triumph um paradigma de como você pode triunfar sobre Satanás. You that is tuned in from Latin Vocês America and que estão Portugal, sintonizados da América Latina e de Portugal in the city of Taranto, e da in cidade Italy, de Taranto, na Itália, the city of Reggio Emilia a in Italy, cidade de Reggio Emilia, na Itália, the city of Napoli a in cidade de Italy, Nápoles, na Itália, the city of Milan, a Malpensa, cidade de Milão e Malpensa, all the cities of Italy todas that I as brought this cidades message da to. Itália às quais eu trouxe esta mensagem. And South E a Coreia do Sul, the cities of South Korea, as Seoul, you can see the cidades meeting da of Coreia in do Seoul on Sul. your screen here. Veja, nós fizemos reuniões lá, vejam aqui, In the World Cup Stadium, South Korea. no estádio da Copa do Mundo na Coreia do Sul, Incheon, Boryong. You see all this, all of you that are tuned in from South Você vê Korea. todos vocês que estão sintonizados da Coreia do Sul, In the city of na Busan, cidade de Busan, the city na of Seoul, cidade de Seul, Incheon, Incheon, Boryong, Daejeon, all the cities of todas South as Korea, cidades da Coreia do Sul, the nation a of South nação da Korea, Coreia do Sul, and e all em over the todo o world. mundo. And all of you tuned in all E over the todos world. vocês sintonizados em todo o mundo. Ele está dizendo That you can triumph que over você the devil. pode triunfar sobre o diabo. And tonight we want to look at how do you E hoje triumph nós over vamos Satan, examinar that you como may que enter nós, the como kingdom você of God pode instead of triunfar going to hell. sobre Satanás, para que você pode entrar no reino de Deus e escapar do inferno. And you see that war that broke out in E heaven você now vê takes a que aquela dimension in guerra the que church. rompeu no That's why he céu says, they agora triumphed over assume him, over uma Satan. dimensão na terra, porque ele diz, eles triunfaram sobre ele, eles o venceram, eles venceram Satanás. Na ndio sababu wanasema ya kwamba nao wakamshinda. And remember, this happens right at the middle part of the tribulation. E você vê When you que just isso finished the first acontece 3.5 no of meio years da of tribulation tribulação, and entering quando the next 3.5 years of the acabou great os tribulation. 3 anos e This meio da happens tribulação the e começa os 3 anos e meio midpoint da of the grande tribulation. tribulação. Então é bem no meio, na transição entre a tribulação e a grande tribulação. Esta escritura se cumpre. But this has great relevance to you as a Mas church isto tem today, grande because relevância para it vocês has como its igreja, derivative. It begins from porque now and today. isto começa a partir de hoje, de agora. kabisa kwenu ninyi kama kanisa, kwa sababu mwanzo wake unaanza leo hii. The origin is the battle in the A kingdom of God. origem é a batalha no reino de Deus. When Lucifer fell and was flashed Quando out with Lúcifer fire. caiu e ele foi expulso com fogo. And then he came to the Garden Então of ele Eden veio ao jardim do Éden. and began to fight and frustrate the agenda of E então God. começou a lutar e frustrar a agenda de Deus. And now he's fighting inside the E church, agora that he ele may está be able lutando to dentro derail da the igreja church from the para agenda que ele of God. possa remover, desviar a igreja da agenda de Deus. And remember, his objective is to E destroy the lembre-se agenda of God que o in the objetivo church, de in the life Satanás of é man. destruir a agenda de Deus para a igreja, para a vida do homem. He wants to destroy Ele you quer as a destruir Christian in this você life today. como cristão nesta vida hoje. katika maisha haya leo hii. And then he wants to destroy
Então, ele quer destruir a sua eternidade, o seu futuro na eternidade como cristão. Então, o dragão quer te arrastar para o inferno. É por isso que o sermão desta noite é muito chave. Todos aqueles que quiserem entrar no céu têm que ouvir isto nesta noite. Ouça o que ele diz na última parte, a terceira parte de como eles triunfaram. É aqui que eu quero direcionar vocês e focar a igreja. E ele diz: eles não amaram a própria vida a ponto de fugir da morte. Esta vai ser a plataforma mais importante de definição que vai definir vocês, a igreja, que vai entrar no reino da glória hoje. Ela vai ser definida aqui nesta noite. Eles disseram que eles não amaram as suas vidas, a sua própria vida muito, a ponto de temer a morte. E o Senhor está usando isso agora para direcionar a igreja, para dar conselho para a igreja. E lembre-se que tudo isso está acontecendo enquanto a Bíblia diz que a iminência do arrebatamento é óbvia. Todos sabem, qualquer momento, qualquer minuto, qualquer hora, todos sabem. Então vocês têm que pegar isso e inculcar na sua vida cristã. E rapidamente se preparar para que a qualquer momento, quando o arrebatamento vier, você seja achado pronto. Ele diz, eles não amaram a sua própria vida a ponto de fugir da morte. E eu estou dizendo que Deus está usando isto para instruir a igreja hoje. E eu estou falando com uma geração que realmente ama muito a sua própria vida. Então vocês podem imaginar como é diferente a posição que Deus espera da igreja e a posição atual da igreja hoje. Como que eles estão em posições totalmente diferentes. O que Deus espera da igreja e onde a igreja está. Então Jesus usa isso. O próprio Senhor Jesus usa isso. Eles não amaram sua própria vida a ponto de fugir da morte. Não amaram sua própria vida a ponto de ter medo da morte. Então, o Senhor Jesus está usando isso para instruir a sua igreja de como entrar no céu. Primeiro, deixe-me ir lá na frente, fazer um fast forward, lá na frente, antes de começar a mensagem. Que até mesmo no coração da grande adoração, na grande tribulação, isto aqui é o que vai definir aqueles que vão resistir à besta e vão entrar no reino do céu. Abram comigo no livro do Apocalipse 6:9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Ele diz, quando o Cordeiro abriu o quinto selo, I saw under the altar of the Lord the souls of those who had been slain because of the word of God. Eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eles mantiveram, sustentaram. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue.
yetu. Then he goes on to say how they were given their souls. Então, ele continua dizendo como que as almas deles receberam vestes brancas. Então você vai lá na frente, na grande tribulação. E você descobre que este fato de que não amaram as suas próprias vidas a ponto de temer a morte ou fugir da morte é o que vai definir aqueles que vão entrar no céu, mesmo em meio à grande tribulação. Esta ainda é a identidade, a marca que o Senhor usa para identificar a igreja que entra no reino de Deus. Esta palavra de Apocalipse 12:11 é o que define até mesmo na grande tribulação. Então vamos começar no livro de João, capítulo 12, povo abençoado, em uma linda sexta-feira à noite, onde nós temos tempo para ir profundamente na palavra. Então temos um discipulado, e então ficarmos bem estabelecidos para podermos entrar no reino da glória. Aleluia. Abram comigo então no livro de João, capítulo 12. Enquanto nós começamos esta tremenda expedição na Bíblia, na palavra, nos oráculos que o próprio Deus escreveu e nos deu. Que tremenda evidência de que Deus ama vocês. Ele deixou este manual aqui, esta direção de Deus para vocês seguirem. Então vocês podem andar comigo passo a passo no livro de João 12. Eu vou começar no versículo 20 até o 26, que é o meu alvo principal. Ele diz o seguinte: Jesus prediz a sua morte. Now there were some Greeks among those who went up to Jerusalem to worship at the festival. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Aleluia! To Jerusalem to worship. Eles estavam em Jerusalém para adorar. Então agora havia alguns gregos que temiam a Deus. Agora, entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, eles disseram, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então Filipe e André, os dois juntos, foram dizer para Jesus. Então vocês têm que ter essa imagem diante de vocês, povo abençoado. No seu próprio tempo, você pode ter uma imagem da arquitetura, do modelo da arquitetura do templo daqueles dias. Então você pode dizer que estes gregos estavam em uma ala, que era a ala dos gentios, enquanto que o Senhor Jesus estava dentro da ala interior. Então você pode ver quão estranho era que Jesus estava num lugar onde ele não podia ter comunhão com eles, porque ele estava dentro de uma ala onde eles não podiam entrar. Você vê que ele estava num lugar onde ele não podia chamá-los para falar com eles e então ministrar para eles. Porque eles estavam em alas diferentes, onde os gentios não podiam entrar. Mas ainda assim está ministrando para eles o assunto da nossa discussão desta noite.
glorification has arrived. That now that the Gentiles have come, Então, then isso the era hour um for my sinal glorification de has que arrived. o tempo da glorificação de Jesus tinha chegado. Então, é por isso que ele está dizendo que o tempo da glorificação tinha chegado. Então, agora, João 12, versículo 23. Jesus respondeu: The hour has come for the Son of Man to be glorified. chegou a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Imagina que ele deve ter gritado de lá de dentro. Ele gritou para que toda a ala dos gentios pudessem ouvir. Quando eles disseram, queremos ver a Jesus, Jesus respondeu: chegou a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade, eu lhes digo, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele continuará só. Mas se ele morrer, ele dará muitas sementes, muito fruto. Todo aquele que ama a sua vida, perdê-la. Ao passo que todo aquele que odiar a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Então, em outras palavras, Jesus estava essencialmente definindo para a terra inteira e para o universo. Ele estava dentro do templo. Ele estava falando do lugar onde muitos sumos sacerdotes vinham e ministravam. Onde eles ofereciam o cordeiro do sacrifício em cada ocasião. Muitos sumos sacerdotes ficavam lá e ministravam. Muitos cordeiros eram mortos naquele lugar, naquele templo. Então, finalmente, muitos sumos sacerdotes estavam ali, ficavam lá e ministravam. Então, finalmente, quando o sumo sacerdote de Deus está lá dentro e dando essa ministração, o Altíssimo Sumo Sacerdote, o primeiro e o último, o Supremo, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, finalmente está dentro do templo de Deus e ministra para o universo inteiro. E quando ele ministra para eles e para a terra inteira e toda a humanidade, os que já nasceram e os que não tinham nascido, e então dar direção para eles e começar a mostrar os caminhos para eles de como entrar no reino da vida eterna, no reino de Deus. A maior pergunta, a maior questão para um sumo sacerdote, toda vez que ele está dentro do templo de Deus para ministrar, a maior pergunta sempre foi: como que nós vamos conduzir as pessoas para o reino de Deus, para a vida eterna? É por isso que você vê que Nicodemos foi para Jesus e disse: Pastor, Rabino, nós sabemos que tu és um mestre vindo da parte do nosso Deus no céu. Porque a forma como o Senhor está levantando aleijados, abrindo olhos cegos, ouvidos surdos, isso só pode nos dizer que tu viestes da parte do Senhor Deus Yahweh dentro do céu.
ufalme wa Mungu Yahweh mbinguni. The way you have raised A dead forma como o bodies, Senhor the signs and ressuscitou wonders corpos you've done, mortos, nobody os can sinais do e as except that they have maravilhas come que tu from fazes, God the Father ninguém himself. pode fazer isso a não ser que tenha vindo do próprio Deus Pai no céu. Hakuna yeyote ambaye anaweza kufanya hiyo ijapokuwa tu lazima awe amekuja toka kwa Mungu Baba mwenyewe. Then he asked, how can Então I ele get into the pergunta, kingdom of como que nós Yahweh, podemos the entrar kingdom no of the reino God de of Yahweh, Israel, no the reino kingdom do of heaven? Deus de Israel, no reino do céu? Naweza kuingia katika ufalme wa Mungu Yahweh, ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu wa Israeli. The central O theme of tema worship in any central da religion adoração em Para qualquer kabisa religião ibada katika dini yoyote ile is to help people, tell them é how ajudar can as get pessoas into e dizer eternal life. para eles como você pode entrar na vida eterna. unaweza kuingia katika uzima wa milele. Even the idol Até religions are always mesmo trying to grapple with life as after this life. religiões idólatras estão tentando trazer essa diferença, esse vazio But then comes dessa the true vida. religion, Mas the então true vem a Christ, verdadeira the Messiah, religião, the o verdadeiro high priest of Cristo, all o Messias, generations and men. o sumo sacerdote de todas as gerações de homens. Kristo ambaye ni zaidi ya dini zote kabisa kabisa ya wanadamu wote. The high priest O of sumo God, sacerdote de Melchizedek. Deus, Ambaye ni kuhani Melquisedeque. mkuu wa Mungu Melkizedeki. The priest of God Most High, O sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. So when he stands then he gives an answer to the age-old question. How do we enter Então, the kingdom ele of the está God lá of e Israel? está dando a resposta para a pergunta mais importante. Como você pode entrar? Como nós podemos entrar no reino de Deus? Como nós podemos entrar no reino do céu? And he says Então, very ele diz clearly muito claramente aqui that very truly que em I tell verdade, em you, verdade eu lhe digo, unless a kernel of wheat falls to the ground se and o grão de trigo não cair na terra e morrer, it remains a single seed, permanece só, referring to himself, se referindo and the hour a of si mesmo, glorification to e a die, hora da to go to the glorificação cross that has para come morrer, for para him. ir para a cruz, já tinha chegado para ele. And also referring to you, E which I'm também going to se show you, referindo just a be there. você, eu vou chegar lá daqui a pouco. Espere, eu vou chegar lá. It remains only a single seed. If it does not fall to Se the ele ground não and die. cair na terra e morrer, permanecerá só. But if it dies, it produces many Mas seeds. se morrer, dará muitas sementes, Meaning muito his true fruto. identity is then Então, revealed. significando que a verdadeira identidade dele é revelada Meaning aqui. his productivity is then Significando que a revealed. produtividade dele agora é Verse revelado. 25 of John chapter 12. Versículo 25 de João 12. Then he shows them the way Então to ele enter mostra heaven. para eles o caminho para entrar no céu. Anyone who loves their E life todo aquele will que lose amar a it. sua vida perdê-la. While anyone who hates their life on this earth will keep it for eternal Ao passo life. He que shows todo them the way aquele to que enter odeia a eternal sua life. vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Agora ele está mostrando o caminho para a vida eterna, para entrar na Then vida he says, eterna. verse 26, whoever serves me must 26. Quem me serve precisa seguir-me. and where I am, my servant also E onde eu will be. estou, o meu servo também estará. Then he finishes by saying, my father will honor the one Então who ele serves termina me. dizendo: aquele que me serve, meu Pai o honrará. This is one of the most potent Esta scriptures é uma in the das Bible. escrituras mais potentes da Bíblia. And it's one of the most sobering messages Jesus left E é uma behind das after mensagens he finished the mais job. importantes que Jesus deixou para trás quando ele completou a sua missão, o seu trabalho, sua obra. This is a moment of reckoning in Este the é o Bible. momento de vingança, de acerto de contas na Bíblia. Porque Jesus está essencialmente falando com esta geração. And I'm glad I'm saying this when we E eu are estou trending number one, feliz meaning quando eu estou really dizendo isso live quando nós estamos population trending can número hear 1, this tonight. significando
dizendo que uma grande população da Terra pode estar ouvindo isto globalmente nesta noite. E número 1 em muitas nações. Neste tempo, o Senhor está direcionando vocês de como entrar no céu. O que é que Jesus está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que se você quiser segui-lo, ser o seu seguidor, o verdadeiro seguidor de Cristo, novamente, que se você quiser entrar no reino do céu, você quer ir e entrar no reino de Deus, como eu sei que todos vocês querem. Então ele diz o seguinte, ele diz que todo aquele que amar a sua vida nesta terra vai perdê-la. Mas ao passo que todo aquele que odiar a sua vida nesta terra vai ganhar a vida eterna. Lembre-se que eu estou falando com uma geração que realmente ama a sua vida nesta terra, nesta vida. Deixe-me colocar melhor. Lembre-se que eu estou falando com uma igreja, com uma geração de igreja que realmente ama a sua vida nesta terra. E Jesus está definindo para você muito claramente que quem serão aqueles, os cidadãos do reino de Deus no céu. E ele está dizendo que todo aquele que odeia a sua vida nesta terra preservará a sua vida eterna. Conservará a vida eterna. O Senhor Jesus está dizendo aqui que a igreja deste dia presente, que o pastor deste dia presente, que os crentes cristãos deste dia presente tem que repensar a sua salvação. Tem que repensar o seu cristianismo. Em outras palavras, eles entenderam tudo errado. Eles estão em outro caminho, outra estrada, que está conduzindo-os para um lugar chamado Geena, inferno. Porque ele está dizendo que aqueles que estão indo para o reino de Deus, vocês têm que odiar a sua vida nesta terra, até o ponto que você está sob pressão. Você mal pode esperar pelo reino que está vindo, o reino de Deus. Em outras palavras, aqueles que vão entrar no reino do céu, Jesus disse, na minha Bíblia está escrito em vermelho aqui, é palavra de Jesus. Ele diz que aqueles que vão entrar no reino da vida eterna com o Deus Todo-Poderoso, eles são pessoas que durante esta vida, eles odiaram as suas vidas aqui. Em outras palavras, eles são almas santas, eles são almas justas, eles são almas santas, almas justas. E estas almas estão sendo atormentadas agora mesmo aqui na terra. Eles estão sendo oprimidos agora mesmo nesta terra quando eles olham o pecado deste mundo. Que os corações deles e as almas justas deles, quando eles olham para a pecaminosidade deste mundo presente, eles estão sendo totalmente atormentados diante deste pecado deste mundo.
kuteswa sana Their kabisa hearts katika and Os dunia. souls seus are corações e being almas oppressed estão and being sendo oprimidos suppressed when they look quando at the eles olham sinfulness of para a this world. pecaminosidade deste mundo. Zao zinagandamizwa na kuteswa sana wanapoangalia udhambi wa ulimwengu huu. That they cannot wait for when they have Que to eles leave this mal earth. podem esperar pelo dia quando eles vão sair desta vida. E ele está dizendo That if you can equate, it is like Lot, the righteous soul of Lot. Se você when he was pode in fazer Sodom uma and Gomorrah, comparação, era how his como righteous Ló, soul quando was ele estava na tortured, cidade tormented, pecaminosa de suppressed, Sodoma, and ele oppressed by estava the wickedness he saw on a daily angustiado, basis. ele estava atormentado, ele estava oprimido. Quando ele via o nível de perversidade naquela cidade que era igual a esta era presente. Wakati alipoangalia ile udhambi uliokuwepo kule kila siku. He was Ele estava tortured. sendo torturado. Aliteseka sana. And E he ele está said dizendo Anasema that is how you que é that are assim intending como to enter vocês heaven que ought to be pretendem feeling entrar now no the céu, earth. é assim que vocês devem estar se sentindo agora mesmo na terra. E ele está dizendo That you have to feel que that você way tem que se sentir dessa forma, until you decide to. You say it is okay to até lose que your você life. tem que dizer que tudo bem perder a sua vida. Você decide que não tem problema That perder if a it sua dies, vida. it produces Porque many seeds, then se you can become pode productive, you gerar say. muitas sementes, então você pode se tornar produtivo. Jesus was essentially Jesus telling estava them that he essencialmente is about dizendo to go para and eles die for que ele humanity. estava prestes a ir e morrer pela humanidade. But you can tell that he was Mas telling você them pode and you dizer que ele estava dizendo para eles e para vocês hoje that you also que that want to follow vocês him também and que serve querem him and segui-lo worship him. e servi-lo e adorá-lo. That you also must be Que prepared to vocês die. também têm que estar preparados para morrer. Like that seed that hits the ground Como aquela semente que cai no chão and die. e morre. Ele diz While anyone who hates their life in this world will que keep it todo for eternal aquele life. que odiar a sua vida neste mundo vai preservá-la para a vida eterna. And then he now concludes that type Então of ele person agora conclui que este tipo de pessoa is his true é o follower. seu verdadeiro seguidor, é o verdadeiro cristão, Is é o his seu true verdadeiro servant. You don't servo. serve the Lord Você Jesus. diz, aquele, o próprio Senhor Jesus. So that then he says is that he's his Então true ele servant. mesmo agora diz que este é o seu verdadeiro Then he servo. says whoever serves me must Então ele follow diz me. que todo aquele que me serve precisa seguir-me. And where I am, my servant E also onde must eu be. estou, o meu servo também tem que estar. And my father must honor. He says, my father will honor E the então one who ele serves diz, o me. meu pai honrará aquele que me serve. The Lord was O saying Senhor estava dizendo that if you look at the que se earth você now, olhar para a terra agora, o mundo, and you find e somebody that você is descobre loving alguém their que lives está on this amando earth, a sua on this world vida now. nesta terra agora, He's saying, then you can tell that that person então is going to você hell. pode dizer que aquela pessoa está indo para o inferno. And yet E he says entretanto ele diz that if you look at this que se life você right olhar para esta vida agora, now, and you find somebody that hate their e life você on this descobre earth, alguém que odeia a sua vida nesta terra, then you can tell if they are born então again, you você can tell pode that this dizer person is going que to se eternal você life with é God. nascido de Deus, então você pode dizer que esta pessoa está indo para a vida eterna com Deus. So the Lord Jesus Então, essentially o divided Senhor the Jesus entire está humanity essencialmente into two in this dividido scripture. a humanidade inteira em dois nesta escritura. He divided into those Ele está that dividindo hate their lives on entre this earth. They cannot stand aqueles this que world. odeiam as suas vidas neste mundo, eles não podem suportar este mundo. And those that love their lives E on this aqueles earth. que odeiam as suas vidas nesta terra. Let us begin with the Vamos present day começar church. com a igreja deste dia presente. When you look at the present day pulpit, Quando the você olha pastors, o púlpito, os pastores deste dia presente, you see pastors that hate their lives
on this Você earth. vê pastores que odeiam suas vidas nesta terra. hapa duniani. Instead, the Ao opposite is true. contrário, o oposto é verdade. Você vê pastores Wachungaji That love their lives on que this amam earth. as suas vidas nesta terra. hapa duniani. They look at coming to church to preach Eles vêm para a igreja para pregar as a means of getting money and getting como resources um to meio live de an conseguir even better dinheiro, life de on the earth, conquistar, to love their de lives ganhar even more in this recursos world. como uma forma de viver bem neste mundo, viver bem as suas vidas neste mundo. hapa duniani. This is such a game Isso changer. aqui é algo que muda totalmente o jogo. Jesus finally Quando defined the Jesus church that will enter the kingdom of finalmente eternal life. define a igreja que vai entrar na vida eterna. Litaingia katika ufalme wa Mungu katika uzima wa milele. And he says, when you look at the E present ele day diz pastor, que quando você olha para o pastor deste dia do you see presente, those people, do you see pastors who are distressed? você and they vê are crying out, pastores "Lord, how long angustiados shall e we dizendo, wait?" Senhor, You see até pastors quando who vamos are longing esperar? to get out, longing Você out of vê here. pastores ansiosos por sair daqui. Wanasumbuka sana na kulia ya kwamba je, Bwana hadi lini? Hadi lini? Je, unawaona wachungaji ambao wanatamani sana kuondoka hapa? Instead, Ao you see contrário, pastors pursuing você vê private jets, pastores private procurando Badala yake aviões unaona wachungaji ambao particulares, wanaoifuata kabisa ndege za kibinafsi. pastors pursuing wealth pastores of the earth, investments. perseguindo a They riqueza invest. deste They mundo. make big Os investimentos, investment eles fazem grandes Badala yake unaona investimentos wachungaji ambao wanafuatilia kabisa para mawekezo mostrar. na vitu vya ulimwengu hivi, mali za You see, ulimwengu. today's pastors Você are vê que os billionaires. pastores de hoje são bilionários. Sometimes when they come to you, they say Algumas vezes eles vêm até vocês que eles vêm como homens de negócio para falar com vocês que são pessoas de negócio. Quando eles vêm a uma nação, ele diz que ele vem numa nação para falar num clube de empresários, porque ele vem para falar como um bilionário em dólares. E ele voa no seu próprio avião particular. E quando você olha para o pastor deste dia presente, você vê que eles são, que o modelo deles de servir a Deus está de cabeça para baixo. Eles estão desfrutando da vida neste mundo. Eles amam as suas vidas nesta terra, neste mundo. Eles se encontram como pastores, se divertem e tem esse tipo de reunião e todas essas coisas que nós nem queremos mencionar. Mulheres vêm até eles, então eles estão provando álcool lá. E ele está dizendo que todo aquele que ama a sua vida nesta terra vai perdê-la. Eles vão entrar no eterno lago de fogo. Mas ele está dizendo que todo aquele que odeia a sua vida neste mundo, significando, está o tempo inteiro em angústia, enfrentam hostilidades. É que como se algumas vezes eles têm que sobreviver e eles vão navegando de forma muito perigosa, enfrentando hostilidade, animosidade. Quando eles olham para o pecado deste mundo, as suas almas santas estão angustiadas, atormentadas, torturadas. Ele diz: todo aquele que odeia a sua vida neste mundo, nesta terra, vai mantê-la para a vida eterna, dividindo a terra inteira em dois grupos. Aqueles que estão desfrutando da sua vida nesta terra, neste mundo. Aqueles que estão atormentados pela pecaminosidade desta geração.
that hate their life on this earth, they will Ele está enter the dizendo que kingdom of God. aqueles que odeiam a sua vida nesta terra, estes são aqueles que vão entrar no reino de Deus. When you look at your present Quando modern você Christian, olha para o cristão deste dia presente, o que você vê? do you see somebody Você that vê is alguém tortured, tormented que because está of the sinfulness atormentado of e this life? torturado por causa da pecaminosidade desta vida? Kwa sababu ya udhambi wa maisha haya. That when they look at the Que sinfulness of quando this eles world, olham para a they decide to close the door and pecaminosidade fast. deste mundo, Go straight eles into decidem holy fechar time as suas fast. portas e secar e jejuar, entrar em um total em jejum totalmente cego, desconectar-se do mundo. Switch off Desligam a TV, Switch off desligam internet as news. notícias da internet, Switch desligam off os newspapers. jornais And go into seclusion and e entram cry out em to God reclusão e because clamam of a the Deus sinfulness of por the causa da generation. pecaminosidade desta geração. Dry, total, holy Entram dry em um fast. jejum totalmente seco, Whereby no onde water, não tomam nem água, não bebem nem água, não comem comida, no eat, não assistem notícia nenhuma. They lock Eles se themselves out of the fecham world. para fora do mundo. They only listen Eles to ouvem Jesus is not somente real. a rádio Jesus is Lord. What do you see when you look at the O que present day você church? vê quando você olha para a igreja deste dia presente? Do you see people tormented by the wickedness Você vê of this pessoas hour? atormentadas pela iniquidade desta terra? Ou você Do you see vê Christians cristãos they have entered the fashions and the fads que agora of this generation, the immoral entraram dresses of this nas world? modas e nos costumes deste mundo, nas vestes imorais deste mundo? And they are going to walk like E eles that. vão They are andar blended with the assim, world. misturados They have com o mundo. accepted one another. Eles se They have aceitam uns compromised aos with the world. outros, They are moving eles on, they se love their lives. comprometeram com este mundo. Então é assim que eles conduzem as suas vidas. Eles amam as suas vidas. The moment the Lord afflicted us onto this O earth, momento and quando o we Senhor began to nos cry, aflige "Repent, nesta terra, repent, nós come começamos a from gritar: sin. arrependam-se, Nigeria, arrependam-se, apartem-se do pecado, arrependa-se Nigéria, arrependam-se nações da terra. O mundo inteiro fica pensando: oh, por que nós temos que nos arrepender? E parece tão doce aqui. Tubuni mataifa ya ulimwengu, tubuni Nigeria, ulimwengu wote, kila mtu akaanza kushangaa, je, kwa nini tutubu na kila kitu They kiko were sawa? Eles ficaram as chocados, though repentance was a como new se o phenomenon in arrependimento church. fosse um fenômeno novo na igreja. Mas ele está dizendo Lakini anasema That those that will enter the kingdom of que glory, aqueles the que sin vão of entrar this no reino generation da glória, punctures their o hearts, pecado punctures desta their geração souls, tortura os seus torments them. corações, tortura suas almas, atormenta eles. dhambi za ulimwengu huu zinasumbua kabisa na kutesa mioyo zao na nafsi zao. What is the Lord saying? O que é que o Senhor está Bwana dizendo anasema aqui? nini hapa? O Senhor está dizendo Bwana anasema That this world is divided que into este two. mundo está dividido em dois. umegawanywa mara mbili. He's saying that the church has Ele fallen disse que a because igreja the church caiu has joined porque the a world igreja in se enjoying juntou com o life mundo on this earth, na in this vida, world. Anasema ya levando kwamba a sua kanisa vida linaokoka. nesta Anasema terra, kanisa neste linajiunga mundo. pamoja na ulimwengu katika kufurahia maisha katika ulimwengu huu wa sasa. They have joined the Eles se immorality of this juntaram à age. imoralidade desta Pamoja na era. usherati wa kizazi hiki. They have entered the corruption Eles of entraram this na time. corrupção deste tempo. Majira haya. They have entered the compromise Eles of this entraram day. no comprometimento deste dia. They have blended, they have Eles not se separated misturaram. out as commanded Eles by não the se Bible. separaram, como Separation. foi comandado pela Bíblia, que comanda separação. When you look at the youth Quando você olha as discourse, discotecas dos jovens, the youth meetings as reuniões on Friday dos night jovens in this city nas and all over the sextas-feiras à world, in the noite church. em todas as cidades, em todo o mundo e na igreja também. They have been turned into secular Eles discourse, se transformaram, where a there is igreja lot of tornou-se immorality going on. em uma discoteca secular, onde muitas pessoas entram e saem. And yet the Lord defined his church, the church Entretanto, that o enters Senhor eternal define life. a sua igreja, a igreja que entra na vida eterna. Kanisa ambalo linaingia katika uzima wa
milele. And he says, whoever serves me E ele must diz, follow todo me. aquele que me serve deve me seguir. And he says, and where I am, my servant also E ele will diz, be. e onde eu estou, o meu servo também estará. Mtumishi wangu pia atakuwa pale. That if you are truly believers serving Que se você é um Christ, verdadeiro and Jesus went crente to the servindo cross, a Cristo, you too must então follow se him to the Jesus cross, foi para a pick cruz, up your você tem que cross and segui-lo para a crucify the cruz. flesh. Você também tem que tomar a sua cruz, segui-lo e crucificar a sua carne. Basi alienda msalabani, hivyo basi ni lazima ukaweze kuchukua msalaba wako na kwenda msalabani kusulubisha nafsi yako na mwili wako. And he says, E ele whoever diz serves him que must todo follow aquele him. que o serve Anasema deve kwamba yeyote segui-lo. anayemtumikia lazima amfuate. What does it O que mean é to que follow significa Jesus? seguir a Yamaanisha Jesus? nini kumfuata Yesu? Ele diz, Anasema You must follow his example. você while tem you're que on this seguir o earth. exemplo dele enquanto você está nesta terra. hapa duniani. That you must be ambassadors Que and vocês têm que envoys of ser Christ. embaixadores, representantes de Cristo. Na wajumbe wa Kristo. What did Jesus do O when he que was on this Jesus earth that is fez requiring the church enquanto to ele follow? estava nesta terra e que também é requerido da igreja de Cristo, que está seguindo When ele? Jesus was on this earth, in this Enquanto world, Jesus estava nesta terra, neste mundo, he was the light ele of the era a world. luz do mundo. He emitted the light Ele of God emitia to a a dying luz de people, Deus to a para um dark povo que world. estava morrendo, para o mundo que está em trevas. When you look at the Quando você present olha a day igreja church, deste dia presente, has she lit up the light of ela God acendeu to a a luz dying de Deus generation, to a para dark uma world. geração que está morrendo, para um mundo em trevas. Kwa kizazi kinachokufa, kwa ulimwengu wa giza. That is the meaning Este é o of follow me. significado de siga-me. Fuateni. That means to live the Isso way he lived on this significa earth. viver da forma como ele viveu nesta terra. To follow the example of Seguir Jesus o while he was exemplo de walking on Jesus this enquanto ele world. estava andando neste Mfano wa Yesu mundo. wakati alipokuwa anatembea hapa duniani. But when you look at the present day church, Mas they have quando become você a olha a darkness igreja deste unto dia the presente, world. ela se tornou trevas para este mundo. Wamefanyika giza kwa ulimwengu huu If you look unaokufa. at the inside Se of the você church, olhar the inner dentro da chambers of the igreja, church as have recâmaras become chambers of interiores da darkness. igreja tornaram-se recâmaras de Zile trevas. sehemu za ndani za kanisa zimefanyika za giza totoro. Did you understand why it is very Vocês important entenderam you listen to me tonight por que, que if é you want muito to enter the importante kingdom of você me glory? ouvir nesta noite se você quer entrar no reino da glória? Kama mnataka kuingia katika ufalme wa utukufu. Because Jesus Porque defines Jesus here define the church aqui that will enter a igreja eternal que life vai with entrar na Jehovah vida eterna Yahweh com in the Jeová eternal Yahweh state, na the condição New Jerusalem. eterna, Kwa sababu na Nova Yesu Jerusalém. anatambulisha hapa kanisa ambalo litaingia katika uzima wa milele na Yehova Yahweh katika hali ya milele kwenye Yerusalemu mpya. And he says, whoever serves me must E ele diz follow que me. todo aquele que me serve tem que seguir-me, Lazima anifuate. So that where I am, they para also que may onde eu be. estou, eles também estejam. Wapate kuwepo. Jesus is right now in Jesus heaven. agora mesmo Yesu está no sasa hivi céu. yuko mbinguni. So he's asking that we follow Então him ele into the está kingdom of perguntando, heaven. ele está pedindo para que nós o sigamos para o reino That do we may céu. follow his example as he Que lived nós on this possamos earth. seguir o exemplo dele enquanto nós vivemos nesta terra. When Jesus was on Quando this Jesus earth, estava nesta terra, he focused on the ele mission of God focou the na Father missão on the de earth. Deus Pai na terra. As the Christian of O this cristão day deste focused dia on the mission está of God the focando Father na on this missão de earth. Deus Pai nesta terra. Je, wameilenga misheni ya Mungu Baba duniani. When Jesus was on Quando this Jesus earth, estava Wakati nesta Yesu alipokuwa terra hapa duniani, e neste mundo, katika ulimwengu huu, he came to advance the kingdom ele of veio God. para He came avançar o on the reino de agenda Deus. of the kingdom Ele of veio God. com a agenda do reino de Deus. Mungu alikuja na agenda ya ufalme wa Mungu. And he came to advance E ele that veio kingdom to para a perishing avançar world, este reino para um mundo que está perecendo, Ulimwengu unaokufa. to show the light para of God mostrar to darkness a in the luz de world. Deus para a escuridão deste mundo. As the present day church A igreja advanced deste the dia kingdom of the presente world, avançou or o the reino kingdom do of mundo, o reino de Yahweh. Kanisa la sasa hivi, dunia ya sasa hivi As wameongoza. the present day church
Acaso a igreja de Cristo realmente avançou o reino de Deus? Ou eles estão ocupados pregando o evangelho do mundo e avançando com a agenda do mundo? Wanajishughulisha kabisa wakihubiri injili ya ufanisi, hivyo basi wakiendeleza injili ya dunia hii. Avançando com o reino do mundo. A igreja de Cristo. Entretanto, Jesus, desde o primeiro dia, ele buscou a agenda do reino de Deus. Jesus tinha um único foco na agenda de Deus Pai. A igreja tem feito isso. Ele tinha um foco único. Ele não estava olhando para nada mais. Mas a igreja de Cristo está olhando para muitas outras coisas. Eles estão olhando para aviões particulares aqui. Eles estão entrando em política, eles querem ser políticos. Eles estão investindo em mercado de ações. Eles querem ficar ricos e ficar bem estabelecidos aqui. Ai! E ele está dizendo que aquele que me serve deve me seguir. Você tem seguido o exemplo de Jesus? De ser focado exclusivamente na agenda de Deus Pai na terra. E ele está dizendo que quando Jesus estava avançando com o reino de Deus, a obediência tornou-se o instrumento que ele usou. Obediência a Deus Pai, sendo obediente a Deus Pai. A igreja deste dia presente tem sido obediente a Deus Pai. A igreja deste dia presente tem obedecido a Deus Pai. Entretanto, Jesus tinha um único foco na obediência a Deus Pai. E ele obedeceu ao Pai totalmente até que ele morreu na cruz para obedecer a Deus Pai. E ele diz, e todo aquele que me serve tem que me seguir. Você tem obedecido a Jesus? Esta geração tem pegado a obediência a Deus Pai com um foco exclusivo, independentemente daquilo que está acontecendo na terra. Have you obeyed God the Father? I know she's translating something else. Has this generation of church obeyed God the Father? Esta geração de igreja tem obedecido a Deus Pai da mesma forma como Jesus fez. Quando Jesus andou na terra, ele amou Deus Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma. O cristão deste dia presente ama Deus Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma? Não! Eles dividiram o amor deles. Eles amam o mundo. E ele diz, todo aquele que me serve tem que me seguir, para que onde eu estou, eles também têm que estar. Você tem seguido o exemplo de Jesus? Jesus foi perseguido por esta vida. Ele foi difamado e caluniado. Eles o difamaram, eles zombaram dele, eles abusaram dele, maltrataram ele. Vocês têm sido maltratados por seguir a Jesus. Ao seguir as pegadas de Jesus, você tem sido caluniado, difamado, zombado. Quando Jesus andou nesta terra,
not listen to Ele public não opinion. ouviu opinião pública. Maoni ya umma. As the present day church, A igreja deste dia presente tem seguido a Jesus com foco exclusivamente no céu e obedecendo a Deus. Mas não, eles amam a sua vida na carne, eles amam ter crédito com a opinião pública. Bila kuyasikiliza maoni ya umma na watu, jibu ni la hasha. Wao wanapenda kabisa kusikiliza maoni ya watu, kuzungumziwa vyema kabisa. Quando Jesus andou nesta terra, ele viveu uma vida sacrificial. Ele sacrificou a sua vida pelo reino de Deus. Você tem sacrificado a sua vida? Je, ninyi mmejitolea katika maisha haya na kujitoa kama dhabihu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? E ele está dizendo that unless a seed falls que to the se a ground, semente não cair no chão, na terra e morrer, it cannot ela não produce pode fruit. produzir fruto. E ele está dizendo That unless a man hate their lives que a in não this ser life, on que this o homem earth, in this odeie a world, sua vida nesta terra, neste mundo, you cannot gain eternal você life não with God pode in the receber kingdom of vida glory. eterna com Deus no reino da glória. But when you see the present Mas quando day você church, vê a igreja deste dia presente, when you see the Christian women walking quando shopping, você vê like other as women mulheres in the shopping cristãs malls, andando just like nos them, you shoppings wonder, como as how will outras they mulheres enter the kingdom andando, of Yahweh? iguaizinhas a elas, como você pode entrar no reino do céu com as suas sacolas assim? Ai, como você pode fazer isso? Shut your door and begin É, a dry você tem que fast. fechar a tua porta e começar um jejum seco. You need to shut your door Você and begin a dry precisa fast. fechar a sua porta e começar um jejum seco. kufunga mlango wako na kuanza kufunga saumu kavu. How can you enjoy Como with você them pode se divertir e desfrutar junto com elas nesta vida? Katika maisha haya, when there is Quando so há much tanta wickedness and evil? iniquidade e wakati ambapo kuna perversidade, uovu mwingi kabisa na udhalimu. Let us advance it so I'm explaining vamos what the Lord avançar is para saying. que eu possa explicar para vocês o que o Senhor está dizendo. Porque Ele está dizendo aqui, Before we antes move de on, he said, continuarmos, "Whoever serves me Ele must diz, follow me", meaning you todo must follow aquele the que me example of serve Jesus. tem que seguir-me. Ou seja, você tem que seguir o exemplo de Jesus. And he's saying, and where I am, there also E my ele servant diz will que be. onde eu estou, lá também deve estar o meu servo. And he said, my Father will honor the one E that ele serves diz, me. o meu Pai honrará aquele que me serve. So he's essentially talking about you going into Então the ele kingdom of glory, essencialmente está living falando a a life respeito of the de example entrar no Jesus set reino up. da glória e dar e seguir o exemplo que Jesus estabeleceu nesta terra. Kuishi maisha ya kuingia katika utukufu, maisha ambayo Yesu Kristo aliishi akiwa hapa duniani. Again, because Swahili has not Novamente, translated, deixe-me let me say dizer it better. melhor. He's saying again that Ele living está the dizendo life that que Jesus set as an example on this earth, Viver, that you may você enter está heaven where vivendo he a is. vida que Jesus estabeleceu nesta terra para que você possa entrar no lugar onde Ele está, That you must be totally focused on the agenda para of the que kingdom você of God possa on this estar earth. totalmente In that focado office, na in agenda that de law Deus firm, nesta in that terra, hospital. naquele escritório, naquele hospital. Kuilenga agenda ya Mungu hapa duniani, katika afisi hiyo, katika In Naquele that country. país. katika hilo taifa. E Ele And he está said dizendo Anasema that Jesus put obedience right at the center of que his mission. Jesus colocou a obediência no 1000%, centro da 1 sua trillion missão. obeying 1 God the bilhão, Father, 1 until he trilhão died por on the cento cross, obediente a in the Deus process of Pai, obeying God. até que Ele foi para a cruz e entregou a sua vida para obedecer a Deus. Alimtii Mungu 1,000,000, 1,000,000,000,000,000 hadi akafa msalabani, hadi akaingia katika ufalme wa Mungu. And yet if there is anything that has Entretanto, characterized se the há present algo day que church, tem it is caracterizado a disobedience igreja to God. deste dia presente, é desobediência a Deus. Ni kutotii Mungu. And that's why when I told Nigeria, É por isso the que eu top church disse in para a Nigeria Nigéria, a said, igreja "Repent." top The da church in Nigéria, eu Nigeria disse, did not. The judgment came on them. arrependam-se. E quando a igreja da Nigéria não se arrependeu, o juízo veio a eles.
Same thing with A Chile, mesma the church coisa in no Chile. Chile, com a igreja no Chile. Same thing with the Mesma church in coisa com a Mexico. igreja no México. Same thing with the church in Mesma Peru. coisa com a igreja no Peru, a igreja no Haiti. If there is anything Se that há has algo defined que this generation definiu of esta church, geração is de igreja disobedience to é God. desobediência Christian a is Deus. virtually Os disobedient. cristãos são virtualmente desobedientes. É impressionante. Então ele diz aqui That we should follow que nós Jesus, temos que follow his seguir example. Jesus, significando seguir o exemplo dele. That Jesus, when he lived and Que walked on Jesus, this quando earth, ele he viveu was e andou focused nesta on terra, heaven alone. ele estava focado somente no céu. In your Na life sua as a vida Christian, como have you cristão, really focused on você heaven tem alone? focado somente no céu? Instead, Mas the ao present-day contrário, Christian focuses o on cristão many deste other dia things that presente distract está them, focado em distract muitas them outras from the coisas que mission of heaven. distraem eles, que desvia eles da missão deles do céu, com o céu. And so, I want us to take just a 2-minute Eu break quero for fazer our technicians um pequeno refresh intervalo the de 2 internet, minutos because I see it's getting stuck here and there. para que Refresh possamos the system. refrescar In o about 2 to sistema. 3 minutes, Em I 2 come ou back. 3 We are going to minutos advance eu vou this. I'm voltar going to get e deeper. nós I'll shock vamos you avançar e eu tonight. vou You'll be very chegar shocked to muito know which church you profundamente enter. nesta noite. Tonight you'll Vocês vão repent ficar and you'll make chocantes sure you e enter hoje eternity vocês vão ficar when that day chocados comes. e nós vamos Thank ver you. quem vai Brother entrar Adama. nesta noite. Thank you indeed. Muito obrigado.